CBN Esportes Campinas. Apresentação: Rafael Pio. 11h04. Muito bom dia para você sintonizado aqui na CBN Campinas. Estamos chegando com o nosso CBN Esportes, edição desta segunda-feira, segundou, dia 19 de junho de 2023. Nós vamos juntos até o meio-dia para repercutir muito do que aconteceu neste final de semana, seleções brasileiras em campo. Tô falando da seleção de futebol, tô falando da seleção feminina de vôlei, na segunda semana da VNL, a partir de amanhã tem a segunda semana da seleção masculina também, na Liga das Nações. E claro, a preparação, tem mais uma semana. Júlio Nascimento e Antônio Lupi ficam muito felizes quando tem um hiato muito grande assim, entre partidas de Guarani e Ponte Preta, porque o que não faltam são notícias, informações, boletim vasto, principalmente pelo fato de termos muito acesso aos dois clubes e tal. Então, realmente, um material especial sendo preparado pelos nossos repórteres para trazer para você o melhor dos nossos filhos, como diria Carlão de Freitas. Como ele trata os co-irmãos, são dois filhos que nós temos aqui em Campinas. Certo, Carlão de Freitas? Como é chato ficar sem futebol, Carlão. Nossa, bom dia. Mãe, bom dia, Rafael Pio, bom dia, ouvinte CBN. Cara, esse negócio de data FIFA aí, meu senhor. E é impressionante, né? Como a cada amistoso, ou a cada evento da seleção brasileira, tirando a Copa do Mundo, a gente percebe um distanciamento, né? E parece que a CBF faz questão de manter esse distanciamento. Então, cara, no amistoso da seleção, vou ser sincero, não tem graça nenhuma. Eu lembro em outros carnavais que a gente ficava esperando, né? Aqueles jogos, normalmente jogos à tarde, no fim de semana. Isso. Ou à tarde, né? Meio de semana. Nossa, a gente adorava, ficava na rua. Não, ó, já vai ter jogo, vai ter jogo da seleção e tal. Hoje não, hoje a gente trata com desdém, porque a CBF trata o torcedor com desdém também. Então, outra, quando era amistoso da seleção contra Guiné, por exemplo, sim, a gente sabia que era no mínimo 8. A gente ficava torcendo para chegar a 10, né, por exemplo. Mas, nossa, o que valeu realmente, que nós discutíamos aqui na semana passada, era a participação do Joeliton, né? E é algo positivo. Foi bem, fez gol. É um amistoso que não dá para considerar na parte técnica, mas pelo menos vai ambientando o cara, né? Amanhã contra a Senegal já dá pra gente cobrar um pouquinho mais aí da seleção. E eu vou dar o braço a torcer. Porque assim, eu acho que em jogos oficiais, por exemplo, tipo Copa América, eliminatórias, Copa do Mundo, aí não dá pra usar, mas no amistoso dá. Que linda camisa preta, hein? Bonito, uniforme eu preto. Gostei também. Nossa, gostei. cara. Também, mas é aquela lógico, coisa. mas pelo contexto. Pelo contexto e uma vez por ano você utilizar. Agora contra o Uruguai no centenário, pelo amor de Deus, né? Aí não dá. Tem que entrar de amarelo pro adversário tremer. E Carlo Ancelotti, Carlão de Freitas, segundo a transmissão da TV Globo, está confirmado, será o próximo técnico da seleção. Tem aí toda esta engenharia, né, para trazer o Carlo Ancelotti. Eu, sinceramente, eu acho que a CBF deveria se valorizar mais, não concordo muito com essa espera, mas é válida também, né? Até porque nós discutimos hoje no café, pago por você, né? Lá numa padaria luxuosa aqui da cidade de Campinas. E nós falávamos que neste momento, sem o Ancelotti, o Brasil também não tem lá tanta coisa, né? Amistosos são fraquíssimos. Eliminatórias também, tirando Uruguai e Argentina, ninguém oferece resistência aí ao futebol brasileiro. Então, acho que, mesmo eu não concordando, mas dá para se entender também esta espera por Carlo Ancelotti, porque os nossos compromissos são compromissos, assim, bem tranquilos. Não tenha dúvida disso. E vamos com o destaque da seleção brasileira, na voz de Ramon Menezes. Até então, o treinador interino, ele ficou feliz de ter observado alguns atletas. Nós fizemos as 6 substituições, né? Alguns jogadores também tendo a oportunidade de jogar um pouco mais, o caso do Veiga, né? Do Bruno Guimarães, que não esteve conosco na última preparação. Nós pudemos observar bem aí o Joeliton e o Ayrton, né? Jogadores que estão performando muito bem em seus clubes. Joeliton na Inglaterra e o Ayrton vive uma grande fase no Flamengo e confirmaram isso, né? Vestindo a camisa da seleção brasileira. A
reformulação em andamento, Carlão. Faz parte, né? O Ayrton realmente vive um momento especial na carreira, né? O Flamengo, titular de seleção brasileira. A gente torce para que ele mantenha esse ritmo. E o Joeliton foi o personagem, né? Até porque foi a primeira oportunidade dele. O Joeliton saiu daqui como atacante, iniciando no Sport Recife, chamando atenção. Foi para o futebol inglês, se tornou um segundo volante. E um segundo volante com raízes de atacante, poxa, é bom ficar esperto, porque tem qualidade, né? E o Joeliton na frente já tinha qualidade. Como um meia, né? Como um meio-campo, também demonstra ter esta qualidade e personalidade, porque no primeiro jogo jogou bem, fez gol e assim vai ganhando um espaço com a camisa da seleção. E agora o destaque da Ponte Preta. Teve reunião do Conselho Deliberativo e algumas novidades ditas, né, Antônio Lupe? Bom dia, Lupe. Belo corte de cabelo. Muito obrigado. Diferente esse, né? Você passou a máquina só nas laterais. Na verdade ficou muito baixo, Rafael. Mas ficou, tudo bem, cresce não depois, ficou, né? Não. Gostei do caminho de rato atrás aqui, como dizem, né? Mas não é pejorativo. Você sabe o que acontece? Eu vou ser sincero com você. Bom dia, primeiramente, bom dia, a você, ao Carlão e a todos que acompanham o CBN Esportes. Aqui, o cabelo próximo à orelha me irrita mais do que qualquer coisa que te irrita no mundo. Tá. Então aí o que eu fiz? Eu falei, corta mais baixinho, mas ele cortou muito baixinho. Mas aí o que acontece? Vai crescer, porque meu cabelo daqui 2 semanas vai estar grande. Sim. Então é vida que segue. Feliz, aí, já diria Hélio dos Anjos. Ei, que saudade do professor, hein? Pô, hoje eu vi umas fotos dele no Instagram, que sensacional, ele com a netinha. Puta, né? ele é demais. Né? É uma figura. Ele é faz falta no convívio campineiro. Isso, né? O Cambuí chora sempre. Os cafés. Ele falava dos cafés, né? Principalmente as vitórias choram, que né, figura. Carlos? A falta delas. Isso nós já estamos acostumados. Falar pra você. E aí, Antônio? Ô, Pio, essa reunião que você citou na última sexta-feira entre o presidente da Ponte Preta, Marco Antônio Eberlin, e membros do Conselho Deliberativo. O mandatário da Ponte Preta confirmou que fez um acordo para evitar um novo transfer ban. Consequentemente, isso impediria a contratação de novos jogadores para a sequência da temporada. Daqui a pouco a gente detalha o valor e quais os atletas que entraram, né, com essa ação na Ponte Preta, atletas que já passaram pelo clube. Falou também sobre o novo uniforme e a possibilidade da Ponte Preta se filiar à Libra. Valores altíssimos que podem aí ser fundamentais para a Ponte Preta se ela aderir a esse projeto. E a Ponte Preta joga na sexta-feira contra o Atlético. Você falava de semana cheia, mas não tão cheia assim, porque quarta ou quinta-feira a delegação já embarca para Goiânia para o duelo contra o Dragão no estádio Antônio Ascioli. Vamos saber, hein? Para a Ponte talvez seria algo interessante pela questão financeira. E agora os destaques da nossa enciclopédia esportiva. Muito bom dia, Fábio Scheibe. Bom dia, Rafael Pio. Bom dia, ouvinte CBN. Domingão teve futebol e teve campeões, viu, Pio? Após empate por 0-0, Espanha vence Croácia nos pênaltis e se sagra campeã da Liga das Nações da UEFA pela primeira vez. Essa foi a terceira edição do torneio. Portugal em 2019 e França em 2021 foram os outros vencedores da competição. E pelo Sub-17, Copa do Brasil Sub-17, o Palmeiras venceu o Atlético Paranaense por 4-1 na Arena Barueri, conquistou o bicampeonato consecutivo da competição. É o tetra na história do torneio. Destaque da equipe é o meio atacante Estevão, 16 anos, que acaba de assinar contrato profissional com o Palmeiras, viu, Pio? Tem mais um grande jogador na Arábia Saudita, que está indo para a Arábia Saudita. O Al Hilal da Arábia Saudita acertou a contratação do meio-campista Ruben Neves, do Wolverhampton, da Inglaterra, por 3 temporadas. O clube saudita irá pagar 55 milhões de euros aos ingleses pelo volante português. Vale lembrar que Ruben Neves estava acertado com o Barcelona, mas a proposta dos árabes foi mais sedutora, viu, Pedro? A Croácia gosta de um vice também, né, Carlão? Gosta. Tá chegando, né? Tá sempre chegando. Eu acho que em algum momento vai lograr êxito, né? Mas é uma geração sensacional. Não consegue confirmar, né, em termos de conquistas, mas
Copa do Mundo já atrapalhou a vida do Brasil, né? Atrapalhou a vida de muita gente, atrapalhou a vida da Argentina em 2018 na Rússia, ontem ficou com o vice da Liga das Nações. Como diria André Sanches, antes do Corinthians conquistar a Copa Libertadores. Vai disputando, vai chegar uma hora que vai dar casamento. E eu sou fã do Modric, né? Nossa, joga. pena que tá acabando, né? Tá acabando, 37, tá acabando, mas joga bem. Mas infelizmente aí, para os croatas, o título foi para a Espanha, que não conquistava desde 2010, a Copa 2010, né? 2012 a Eurocopa. Isso. 12 a Eurocopa, 2012. né, Fabião? Então, mais de 10 anos sem conquistar um título. Ontem conquistou a Liga das Nações. E agora o destaque do Guarani, o Bugrão, Antônio Lupe. O Guarani, sim, tem uma semana cheia pela frente, porque só fecha a rodada no domingo, contra o Vitória no estádio Brinco de Ouro da Princesa, a reestreia do técnico Humberto Louser no comando do Alviverde, que, com um novo homem forte no futebol, busca os primeiros reforços. A prioridade para o setor defensivo / lateral esquerda, já que só tem o Mike para a posição. E os primeiros alvos estão definidos. Daqui a pouco, os nomes desses atletas. Que isso? Hoje ele tá voando, guardando né? um segredo, né? Nossa senhora, tá... Isso são manchetes mesmo que... Não, manchetes que, como a gente brinca aqui, Imagina Francisco Glicério nesse Não, momento. Parada. Norte-Sul, só A buzinaço. galera encostando pra ouvir o noticiário trazer. Quem estiver ouvindo, por favor, buzinaço. Buzinaço. Nossa, mãe. Nossa, ó, já tô ouvindo daqui já, ó. Mesmo com toda... A John Boy do Loki, simplesmente... A sua Suna, então. Meu Deus. E a Transamazônica? A Avenida das Amoreiras, ninguém passa Ninguém agora. passa. Ninguém passa. Eu ouvi aqui em Itu, pô. Lá, tá vendo? Ele até abriu a janela pra dar um miguelito. Tá ouvindo em Itu, cara. Eu vou falar um negócio. Avenida dos Esportes em Valinhos, praticamente. Eles vão mudar o nome pra Avenida Ayrton Senna CBN que Esportes. E Ayrton Senna que liga os dois estádios, as duas Nossa praças senhora, esportivas. Pelo amor de Deus, cara. Eu acho que a Avenida dos Esportes em Valinhos, a Câmara Municipal, hoje à noite, vai ter uma reunião extraordinária para mudar o nome e incluir um CBN antes do Esportes. Avenida CBN Esportes. Precisa saber se vai ter royalties, né? Não. Até porque nós fazemos parte de um grande conglomerado. Complexo. Não é tão simples assim colocar um nome na frente. Temos que pedir autorização. Que coisa maravilhosa. Começou a semana, hein, Rafael? Não, começamos, hein? Bora. 991869070 é o nosso WhatsApp. Você assistiu o jogo da seleção? Ou você foi como Rafael Pio, Carlão de Festa Freitas, junina. Antônio Lupe? Você assistiu o jogo, Fábio Scheibe? Assisti. Tá com tempo, Então hein, Pio? tira o Fábio Scheibe. Que só... Eu confesso, não vou mentir. Eu entrei no Google depois pra saber quanto que tinha sido o jogo. E aí eu vi os melhores momentos. Você assistiu? Se não assistiu... E aí, como que você ficou sabendo? Ou se assistiu, conte pra gente o que você achou. Ou no youtube.com/CBN Campinas é o nosso chat no YouTube. E hoje, Carlão de Freitas, fazendo uma homenagem aqui no CBN Esportes. Sabe quem está aniversariando hoje? Dia 19 Adriana de junho. Giacchini. Poxa, que show. A Grande primeira Dri. comentarista de futebol em Campinas. Tem muita história. Aqui na CBN, E como inclusive. educa as filhas, meu Deus, com muito primor. Não, aí eu sou obrigado a discordar de você, Carlão. Que Um esportivamente... beijão pra Dri, feliz aniversário. Educação... E parabéns por educar as filhas tão bem. A educação dela com as meninas é maravilhosa, mas desportivamente... Vou falar pra Há você controvérsias. que eu... Meu Deus, que coisa, mas enfim, um beijo, Dri, parabéns, valeu, que coisa, hein? No ar o CBN Esportes, com os trabalhos técnicos de Valmir Bortoleto, a produção de streaming é de Daniel França. Apresentação: Rafael Pio. Rápido intervalo, a gente já volta. CBN Esportes Campinas.
O mercado imobiliário tem seu espaço na CBN Campinas. Os principais lançamentos, oportunidades de investimento, entrevistas especiais e tudo o que envolve esse importante segmento. Circuito Imobiliário, com Gustavo Frison. Todos os sábados, às 10 horas da manhã. Oferecimento LG Mota Imóveis, a imobiliária campeã em vendas. Os alunos do Progresso Bilíngue, além dos conteúdos disciplinares, aprendem a conhecer e a entender a si mesmos. O autoconhecimento auxilia a caminhar com mais segurança pelos diferentes desafios que a vida apresenta. Assim, contribuímos para o desenvolvimento do seu potencial e para a sua realização pessoal e profissional. Excelência em educar, conectada com o aluno e com o mundo. Porque progresso é feito de gente que transforma. Agende uma visita em colégioprogresso.com.br. Está difícil achar documentos e gerenciar o que é impresso na sua empresa? O custo com manutenção está alto demais? O outsourcing de impressão é a solução. Chega de impressoras quebradas e negócios parados. O melhor SLA e o melhor time de suporte com a qualidade Rework. Dê agora mesmo um grande passo rumo à transformação digital. Escolha a excelência. Escolha a Rework. Soluções impressas e digitais. Em Campinas, ligue 2137-1128. A época da estiagem chegou e trouxe com ela o perigo das queimadas. Nos últimos anos, a maior parte dos incêndios que aconteceram na nossa região foram causados pela ação humana. Por isso, devemos ficar todos em alerta. Não descarte lixo em lugares impróprios nem ponha fogo nele. Jamais faça fogueiras para limpar terrenos e tenha cuidado com as bitucas de cigarro. Lembre-se, a qualquer sinal de fogo, ligue para o 193. Faça a sua parte e ajude a preservar a vida. Uma iniciativa CBN Campinas. Você sabia que os serviços de segurança e facilities vão muito além de portaria e segurança? E que a Unicetter tem soluções também para limpeza, jardinagem, recepção, carga e descarga, valet, motorista, bombeiro civil e várias outras opções de facilities? Na hora de contratar ou renovar a terceirização de sua empresa ou condomínio, fale com a gente, 3828-4044 ou acesse unicetter.com.br. Unicetter, tudo que é importante para você é obrigação para nós. Trânsito. 11h21. Thaís Azevedo chegando com informações sobre o trânsito. Boa semana, Thaís. Ótimo dia para vocês, Rafa. Ótima semana para todo mundo. Vamos começar falando da região central. Quem segue ali pela Avenida Andrade Neves encontra lentidão na saída da Estação Cultura, sentido Castelo. No sentido centro, trânsito fluindo bem. A Avenida Barão de Itapura tem boas condições em toda a sua extensão. O motorista reduz a velocidade somente nos semáforos. Pela Avenida Brasil, tem lentidão da Avenida Orozimbo Maia até o Balão do Timbó, sentido Vila Nova. No sentido centro, o motorista segue sem dificuldades. Pela Avenida Júlio Prestes, Rafa, aí sim tem um excesso de veículos ali na chegada ao Balão do Bela Vista, até a Rua Araraquara, sentido centro, por conta de obras que estão sendo realizadas ali no local, o que acaba refletindo na Avenida Nossa Senhora de Fátima, que tem trânsito intenso também na chegada ali ao Balão do Bela Vista. No sentido Rodovia Dom Pedro, quem segue pela Avenida Júlio Prestes não encontra dificuldades. Trânsito fluindo bem, Rafa. Obrigado, Thaís. Boa semana. A Tóquio Marine vende muito mais que seguros. Ela vende coragem. Quer coragem? A Tóquio resolve. Fale com o seu corretor. Vem aí a 38ª Corrida Integração Campinas. Corredores de todas as partes do Brasil se reúnem para participar da maior e mais tradicional corrida de rua do interior paulista. Percursos com as modalidades corrida de 10K, 5K e caminhada. A largada será dia 24 de setembro e as inscrições já estão abertas. Então corra, acesse o site corridaintegração.com.br e participe. Corrida Integração Campinas 2023. Iniciativa EPTV. Realização OA Eventos. Apoio CBN Campinas. Toque de Ouro, com André Heller. 11h23, segunda-feira, é dia de Toque de Ouro para a gente tratar tudo que acontece pelas quadras do mundo. Nosso André Heller já com a gente. Bom dia, André! Bom dia, Rafael.
Tudo bem com vocês? Prazer novamente começar a semana com nossa audiência. Mais uma semana fria, hein, André? Atleta gosta de frio, André? Porque vou falar uma coisa pra você, aquele negócio de ficar fazendo banheira de gelo, eu imagino que o frio deva ser um tormento pra vocês. Olha, Pio, atleta eu não posso afirmar, eu tenho uma ideia, mas quando eu falo de mim, eu detesto o frio, eu repudio o frio. Eu sou um gaúcho falsificado, meu amigo. Pô, verdade, o gaúcho que não gosta de frio, ele precisa mudar de estado mesmo, né? Porque lá, que coisa incrível. Pois é, eu vim para Campinas, este ano completamos aqui, eu e minha família, 14 anos na cidade, e o frio tem me perseguido, sobretudo nesta última semana, viu? Que coisa. Bom, André, terminada a segunda semana do feminino na Liga das Nações, o Brasil com 3 jogos muito bons, a vitória contra a Coreia por 3-0, a vitória contra a Sérvia, que jogaço contra a Sérvia, a vitória por 3-2, depois uma vitória sobre a Alemanha por 3-1 e ontem a derrota para os Estados Unidos por 3-0. É claro que uma derrota não pode apagar as 3 vitórias, mas ontem, infelizmente, um jogo muito abaixo do que a gente esperava das meninas, né, André? Exatamente. Ontem, para quem assistiu o jogo, viu um Brasil sem condições de reagir a uma equipe americana totalmente focada, concentrada e com os objetivos bem claros, viu, Pio? E aqui eu quero chamar a atenção de algo, viu, Pio? Quando eu era da seleção, de novo, eu não estou querendo voltar ao passado, mas me chamou muito a atenção ontem, porque na minha época, quando fazíamos jogos da Liga Mundial, esse campeonato ainda não chamava Liga das Nações, ele chamava Liga Mundial, e os jogos aconteciam até mais cedo, nos sábados e nos domingos, bem mais cedo, era em torno de 9h15, 9h30, e quando jogávamos com a equipe americana, contra a equipe americana, na verdade, os americanos sempre chegavam um pouco antes do ginásio para fazer um treino, antes mesmo do horário do jogo. Então, a seleção americana chegava 7h30 da manhã, fazia um pequeno treino para depois partir para o jogo. E ontem, o Zé Roberto concedeu uma entrevista e no plano de fundo da entrevista do Zé, nós podemos ver a equipe feminina americana também treinando antes do jogo. Isso é uma estratégia que os americanos usam há bastante tempo, tanto a seleção masculina quanto feminina, e eles fizeram novamente essa estratégia de treinar. Afinal de contas, é um horário muito estranho para essas equipes jogarem, é muito cedo da manhã. Mas pensando na ativação dessas atletas, eles foram para o ginásio treinar, meio que passando a mensagem assim: olha, estamos nos despertando antes, mais cedo e melhor, porque o jogo é muito importante. E foi assim que me pareceu o jogo contra a equipe brasileira. A equipe americana pareceu mais desperta e mais ligada no jogo. Porque aí quando chega 10h30, o corpo já tá, entre aspas, enganando o horário, né, André? Exatamente, é uma estratégia muito clara de as atletas americanas já começarem o jogo totalmente despertas, porque não é fácil jogar nesse horário. É um horário que geralmente as equipes estão fazendo um trabalho físico, geralmente na sala de musculação. Elas não estão despertas para fazer um trabalho tático, nem técnico. E essa estratégia se mostra bastante eficaz para as equipes americanas. E demonstrou isso durante o jogo. A equipe americana feminina estava mais ligada, mais focada, mais concentrada. E o Brasil, não posso nem dizer que demorou a entrar no jogo, porque, na minha opinião, no que diz respeito à condição técnica, tática, até mesmo física,
nos transpareceu, claro que é uma percepção pela televisão, me transpareceu que em momento algum teve condições de reagir. E o resultado foi o que nós vimos, 3-0, assim, muito bem aplicado pela equipe americana. Porém, não é uma sentença. O Brasil tem total condição de fazer uma belíssima campanha no campeonato, até porque tem muita coisa para acontecer ainda. Sem dúvida. Bom, e a partir de amanhã, a segunda semana no masculino. Amanhã o Brasil enfrentando a Bulgária. Depois tem outros 3 compromissos. Japão, Eslovênia e a própria França. Japão e França são os adversários mais complicados. O Japão vem crescendo bastante nos últimos anos, né, André? Em teoria, sim, viu? Mas aqui fica só na teoria. Porque equipes emergentes, digamos assim, estão cada vez melhores, cada vez entendendo mais como jogar contra uma seleção brasileira, por exemplo, até porque esses atletas dessas outras nações que eu chamei de emergentes, eles também estão jogando fora do seu país. Eles estão jogando os outros campeonatos nacionais, como o campeonato italiano, o campeonato polonês, o campeonato russo. Então, esses atletas estão melhores preparados e mais preparados para enfrentar as outras nações que, na teoria, têm uma tradição melhor e maior. Então, na teoria, de novo, Japão e França são as equipes adversárias mais tradicionais, que são mais difíceis, mas isso tudo só na teoria. É uma boa chance de nós, público e torcedores, também entendermos se o Brasil vai continuar usando todos os seus 12 atletas ou se agora o Renan, o técnico da seleção brasileira, vai começar a pensar qual será a equipe titular que vai colocar em quadra na fase final. Para terminar, André, e já que você falou em Renan Dalzotto, algo que causou uma divisão de opiniões nas redes sociais essa semana, eu queria o seu comentário. A troca de Buba por Felipe Roque. Alguns concordando e muitos discordando pela primeira semana do Buba, que foi muito bem, inclusive. E aí, o comentarista André Heller, o que achou dessa troca? Eu achei uma troca necessária, considerando a filosofia e a mentalidade do Renan, e não só isso, para o bem da seleção brasileira, as trocas são muito bem-vindas. Muito bem-vindas. E que bom que muitos estão concordando e muitos estão discordando. Sinal que muitos e muitos estão acompanhando o vôlei. Isso é muito bem-vindo. Porém, Pio, o Renan e toda a comissão técnica precisa, de novo, dar repertório, experiência e vivência a todos os atletas à disposição. Não só a 12, não só a 14 atletas. Se possível, o Renan precisa, e é isso, eu tenho certeza que ele pensa isso, é dar experiência a 18, a 21 atletas, porque quando chegarmos na fase final, aí sim ele vai precisar selecionar e escalar os 12 ou 14 melhores. Para que ele faça isso com qualidade e assertividade, ele precisa testar todos os atletas que estão inscritos na competição. André Heller, toque de ouro. Boa semana, André. Até segunda. Um abraço, aqueçam-se. Um abraço a todos aí. Até semana que vem. Até semana que vem, 11h33. Repórter CBN. Segunda-feira, 19 de junho de 2023. Pelo menos uma estudante morreu e um aluno ficou ferido num ataque a tiros numa escola estadual em Cambé, no Paraná. O adolescente atingido foi levado em estado grave para o Hospital Universitário de Londrina. Um ex-estudante de 21 anos acusado de fazer os disparos foi preso. Ele entrou na unidade de ensino com a alegação de que precisava solicitar documentos.
O ministro da Justiça, Flávio Dino, foi surpreendido pela notícia durante uma agenda no Rio de Janeiro. Ele manifestou solidariedade às famílias das vítimas em nome de todo o governo e reiterou o compromisso de melhorar a segurança nas escolas do Brasil. Mais de 20 pessoas já foram detidas depois de fãs da cantora Taylor Swift apontarem para a presença de cambistas no local da venda de ingressos para o show extra da artista na cidade de São Paulo. As pessoas fazem filas para comprar os tickets em frente ao estádio do Palmeiras, na zona oeste de São Paulo. Às 10 da manhã, foi aberta a pré-venda para clientes do C6 Bank. A apresentação está marcada para o dia 24 de novembro. Um segurança foi esfaqueado em frente à Embaixada Brasileira em Tunis, na Tunísia. Segundo o Ministério do Interior tunisiano, o agressor foi preso pela polícia. O agente foi ferido por um objeto pontiagudo e não foram divulgadas informações sobre o estado de saúde do segurança. O suspeito estava sendo interrogado sobre os motivos de estar no perímetro da representação diplomática quando praticou a ação. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron. Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Luna Síndico realiza a sexta-feira do Síndico na cidade de Campinas. Palestrantes renomados, consultorias, networking, fornecedores e coffee break. Dia 29 de junho, das 14 às 22 horas, no Espaço Bom Venon, entrada gratuita. Solucionasíndico.com.br. CBN Esportes Campinas. Horas 36 minutos. Vamos com mais informações da seleção brasileira. O jogo contra Guiné no último sábado. As informações de Guilherme Pradella. A seleção brasileira venceu a primeira partida em 2023. O triunfo por 4-1 veio no amistoso contra a Guiné neste sábado em Barcelona. Os gols foram marcados por Joelinton, Rodrigo, Éder Militão e Vinícius Júnior. Este foi o segundo jogo de Ramon Menezes como técnico interino da seleção. No primeiro, perdeu para Marrocos. E já na próxima terça, enfrenta Senegal. Em entrevista ao Sport TV, Ramon Menezes fez um balanço sobre este curto período à frente da seleção brasileira, enquanto o novo técnico não é contratado. Ele falou também sobre as estreias promovidas, como as de Ayrton Lucas e Joelinton como titulares, além das entradas de Malcom e Wanderson já na etapa final. Nós fizemos as 6 substituições, né? Alguns jogadores também tendo a oportunidade de jogar um pouco mais, o caso do Veiga, né? Do Bruno Guimarães, que não esteve conosco na última preparação. Nós pudemos observar bem aí o Joelinton e o Ayrton, né? Jogadores que estão performando muito bem em seus clubes. Joelinton na Inglaterra e o Ayrton vive uma grande fase no Flamengo e confirmaram isso, né? Vestindo a camisa da seleção brasileira, né? No final ali fizemos também a estreia do Wanderson, né? Do Malcom, e é isso, e vai ser dessa maneira, né? Vamos pensar bem, vamos trabalhar bem para que a gente possa estar muito forte também diante de Senegal. O duelo contra a Guiné foi marcado por atos antirracistas. O Brasil jogou o primeiro tempo com o uniforme totalmente preto. Os atletas
Também se ajoelharam no gramado e fizeram 1 minuto de silêncio antes da bola rolar. Iniciativas que se chocaram com um caso antes mesmo do jogo. Um amigo de infância e hoje assessor pessoal de Vinícius Júnior afirma ter sido vítima de racismo no estádio Cornellà El Prat, em Barcelona. A informação foi revelada pela TV Globo. Felipe Silveira, negro de 27 anos, disse que ao passar pela catraca de entrada foi abordado por um segurança que o revistou em procedimento padrão. Porém, neste momento, o funcionário do estádio teria tirado uma banana do bolso e falado, abre aspas, mãos para cima, essa daqui é a minha pistola para você, fecha aspas. Imediatamente, Felipe e outros 3 membros da equipe de Vinícius Júnior que estavam com ele e se revoltaram, chamaram a polícia. O segurança nega ter feito qualquer ofensa racista. A seleção brasileira volta a campo na próxima terça, em Portugal contra Senegal. O jogo está marcado para as 4h, horário de Brasília. A gente falava e pedia para os nossos ouvintes comentarem sobre terem visto ou não o jogo, Carlão de Freitas. O Patrício Merino tá lembrando aqui, mandou até um print, né, de quando o Brasil veio na preparação para a Copa de 90, veio jogar aqui em Campinas e a cidade ficou empolvorosa, cita ele aqui, ó. Olá, tal. Os 10... esse aqui acho que tá... ele tá mandando uma mensagem aqui pra gente, falando sobre sinal. Obrigado, viu, meu amigo? Vou mandar aqui pro pessoal responsável. Mas veio essa na cabeça. Qual que veio? Mande um sinal, eu preciso dizer que minha vida parou por você tá um carro. Que isso, hein? Nossa, meu Deus do poeta do céu. novo milênio, né? Sensacional. Nossa. Não, o rapaz tá dizendo aqui que o Toninho tá dizendo, ô louco. Tá dizendo, Pio, você tem que cortar o cabelo igual ao do Lupe, baixinho na frente. Pode ser. E atrás... Cuidado. Repicar, né? Isso. Repicar. É isso. Cuidado. Emerson Santana tá dizendo aqui, ó, festa junina da escola da minha filha, estava muito mais interessante que o jogo da seleção. Eu tive também, viu, Emerson? Bom dia, Pio, Carlão, toda a galera, tamo junto. Sobre o final de semana esportivo, a mesma admiração pela atuação do Rony na seleção, tá? De parabéns. E é outro atropelo dos Estados Unidos em cima das brasileiras. Meu Deus, o que foi aquilo? O Cris Salvione tá dizendo aqui. Enfim, a rapaziada... Basicamente, o Éder também tá dizendo aqui, ó, não vi nada. Brasil e Senegal ainda vai... Brasil e Senegal ainda vai. Tá. Brasil e Senegal ainda vai. Brasil e Guiné é Brasil e Miguel. Jogar na Espanha, racistas e Guiné onde só tem negros, piadas, né, e tal, é o que tá dizendo o Éder aqui. Ou seja, a rapaziada não... Resumidamente, não acompanhou muito não, viu, Carlão? Sábado à tarde, né? Aí um sábado em que as festas juninas bombaram. Nossa cidade, senhora. né? Acho que todo mundo... Mas nenhuma foi igual a de sexta-feira. Poxa, tá louco. Da firma foi... meu Deus do céu, que coisa maravilhosa. Mas eu acho que entre a festa junina o pessoal preferiu realmente curtir a festa, né? Porque a seleção brasileira venceu, cumpriu o dever, mas está distante, né? Um relacionamento bem... Muito. Iceberg, o torcedor brasileiro com a seleção. É isso. Alguém chamou. Opa! Oi, tudo bem? Oi, Pio. Oi. Só completando. Oi. Que esse amistoso da seleção teve o segundo pior público do século, né? Apenas 10.900 pessoas assistiram esse jogo lá na Espanha. Nossa Senhora. Ô Rafael, e aí é um assunto que a gente precisa de tempo. Mas para tentar identificar o porquê desse distanciamento entre a população, o torcedor e a seleção brasileira. São os fracassos nas últimas Copas do mundo? Que não. A questão envolvendo aí todo o esquema que a gente sabe, de coisa errada que acontece na CBF. Sim. Qual o motivo? Cara, e tem uma coisa que o pessoal falava assim, por exemplo, não tem jogador que atua no Brasil. Agora até tem mais. Mas eu acho que poderia realizar mais amistosos, né, aqui no Brasil. Por exemplo, você coloca um jogo desse lá no Pará, cara, é um outro tipo, é um público que vai em Recife,
né, lá em Pernambuco, tem uma identificação Maranhão! histórica com a seleção brasileira. São Luís, No Rio de Janeiro e em São Paulo é um público mais crítico, né? Já é um relacionamento mais difícil com a seleção. Mas eu acho que em outros estados, assim, poderia mandar. É que é uma empresa que cuida, né? Então eles mandam os jogos na Europa e outra, né? Na Europa, por exemplo, na Espanha, os jogadores da seleção são normais ali, né? Um Vinícius Júnior, um Marquinhos, um Bruno Guimarães e tal. Aqui no Brasil é novidade. Porque tirando o torcedor do Rio de Janeiro, por exemplo, o Vinícius Júnior, onde ele atuou então, mais? É que esse distanciamento não é só na questão ir ao estádio, a gente tá falando na questão de assistir pela TV. Exato. A gente tá dizendo, pô, a gente não assistiu. O Fábio Chaves assistiu. Ou enfim, acho que tem uma outra situação também. Antigamente, eram poucas as opções. Hoje, tem jogo todo santo dia. Sim. A gente tem várias modalidades, então a gente tem passando aí todo dia e com muita audiência. A gente tem NBA, a gente tem Roland Garros, a gente que você adora o tênis por sinal, a gente tem futebol, a gente tem futebol americano, a gente tem vôlei, aí a gente tem jogo de futebol todo santo dia, quer dizer, é muita opção também. Isso acaba de certa forma distribuindo um pouco. Não adianta, a gente às vezes fica comparando com a torcida argentina. Lá é uma outra cultura, é um país pequeno. Existe o argentino, ele já é fanático por natureza. Aqui eu acho que as dimensões continentais do nosso país também ajudam a não fortalecer este relacionamento, mas realmente é bem frio, né? O nosso sentimento hoje com a seleção brasileira é bem frio. Vamos falar do Guarani, que eu vou fazer um negócio que eu gosto bastante, assim. Quer ver, ó? Alô, Júlio? Alô, Rafael Ângelo Pio. Que isso, você tá vendo como... Isso é um relacionamento quente. Isso, é o bom e velho telefone. Não é bem, mas a ligação quando a gente fala alô, Antônio Lupi. É a era moderna. É a era moderna. Não, sensacional, sensacional. Julião, tem, vamos dizer que mapeamento lá no Guarani para pensar em reforços para a sequência, Julião? Bom dia. Bom dia, Pio. Bom dia para você, para todos. Exatamente, né? Hoje, inclusive, nós soltamos essa matéria no GE. Globo, justamente para falar sobre esse mapeamento do Guarani que começa agora de forma mais intensa, né, Pio? Porque estamos nos aproximando da janela de transferências, né? Ano passado a janela para o Guarani foi muito positiva. Torcedor que não se lembra, o Guarani conseguiu encontrar Richard Rios, Jamerson, Yuri, Isaac, jogadores que fizeram a diferença ao longo da temporada, e a ideia é repetir justamente esse êxito, pensando agora em 2023, mas com profissionais diferentes, né? Naquela janela, o Moser e o Rodrigo Pastana foram assertivos. Dessa vez, o Lucas Drubski e o Humberto Louser são, ao lado do Ricardo Moisés, são os responsáveis aí pela captação desses reforços. 2 jogadores já foram indicados pelo Louser, Pio, e o Guarani já começa aí o trabalho de, primeiro, entrar em contato com os empresários e depois com os clubes, né? O primeiro é o Ramon Carvalho, zagueiro, não é o técnico da seleção, não, é o Ramon Menezes. Esse é o Ramon Menezes do Atlético Goianiense. O Ramon não vem sendo aproveitado no Dragão, ele foi titular com o Humberto Louser quando ele esteve em Goiânia. O Ramon Menezes não está aí nos planos, inclusive nem chegou a atingir o limite de jogos da Série B, que a partir de 2023 são 8 jogos, né? Então é um jogador ainda que estaria apto para se transferir para outro time da Série B. O Guarani tem, o Humberto Louser tem interesse nesse jogador, e outro jogador que o Louser tem aí na sua lista, que ele repassou o departamento de futebol, entre outros nomes, é o Hereda, lateral direito, que ficou muito tempo no Náutico, né? O Hereda, inclusive, teve um período que ele teve uma lesão grave, o Hélio dos Anjos gostava muito dele, e no começo do ano ele foi sondado pela Ponte Preta, mas optou por se transferir ao CRB, também não vem sendo aproveitado, tem um número de jogos que se encaixa aí nos requisitos para ele se transferir para outro time, e é um jogador também que está aí no radar do Guarani. Guarani que ainda vai em busca, Pio, de um goleiro, principalmente porque o Tony deve deixar o clube nos próximos dias, ou na janela de transferências, vai atrás de um lateral esquerdo também, porque o Diego Porfírio já está negociando para rescindir o contrato. Então, um goleiro, um zagueiro, um lateral direito, um lateral esquerdo, são as prioridades do Guarani neste primeiro momento. O sistema defensivo é a grande prioridade, Pio, para essa abertura de janela de transferência. E aí, Ramon e Hereda são bons nomes, Carlão?
Olha, a Série B ela requer um elenco robusto, né? Um elenco robusto e qualificado. Não adianta ter um elenco cheio, porém sem qualificação, né? Sem aquele jogador que poderá ajudar. E o Hereda, pelo menos aquele Hereda do Náutico, né, em que encantou o professor Hélio dos Anjos, que era o grande mentor daquela equipe, foi bem, né? Depois perambulou a carreira, teve aí quase, né, para acertar com a Ponte e não deu certo. É um cara que para ajudar, né? É um cara para ajudar. O Guarani vira e mexe, acaba improvisando ali o Alvarinho naquele setor, na ausência do Diogo Matheus. Seria um reforço importante até para qualificar esta briga, né? Com o Diogo Matheus e você evitar a improvisação do Alvarinho. E zagueiro, né? Eu não entendo, tá estranha a situação do Valber, né? O Valber, quando passou aqui com o Carpini, era titular absoluto. Valber e Didi, parecia até dupla sertaneja, tal entrosamento dos dois jogadores. E o Valber, nesta volta, sequer joga, hora fica no banco, mas é uma volta bem tímida do Valber. Eu sou meio assim com contratar zagueiro, porém, quando a gente vai por esse lado, que a Série B precisa de um elenco qualificado, pelo menos 4 a 5 zagueiros, aí a gente tem que concordar, e o Guarani vai ao mercado, né, com algumas opções, mas vai focado aí no Ramon, que é um jogador de confiança do técnico Humberto Louser. Se der a sorte que deu no passado, né? Poxa, o Jamerson e o Richard Rios, 2 jogadores que o Guarani conseguiu transformar em dinheiro, né? Isso é muito importante. Se der essa sorte, poxa, está de ótimo tamanho. E olhando na tabela, Júlio Nascimento, é claro que o Guarani precisa reforçar o sistema defensivo, mas não é uma defesa muito vazada, né? Se a gente, obviamente, comparar com o restante da tabela. Só que o Guarani ainda não conseguiu ter os titulares absolutos. Acho que por isso também a necessidade, né? E acho que a gente tem que entender também o que isso pode significar, né? Porque o Guarani tem buscado aí, de repente, um zagueiro. Ou o Alvarinho tá aí com a renovação emperrada, né? Lembrando que ele tem contrato até julho, por enquanto não renovou o contrato. Ou então a própria comissão técnica tá entendendo, vamos definir o Alvarinho como lateral ou como volante, vamos dar uma posição para ele, para não ficar nesse negócio de coringa, de jogador versátil, que às vezes isso também prejudica, né, Pio? O próprio jogador, né? Então, talvez isso passe também por um posicionamento sobre o Alvarinho. E o Carlão falava sobre o Valber. Com a chegada do Louser, o Valber tá na esperança de repente, brigar por titularidade, né? E quem perde um pouco de moral com a troca na comissão técnica é o Alan Santos. Porque o Alan Santos, com o Pivete, era o capitão do time. Isso deve mudar, e a ideia do Louser é justamente observar aí o Lucão, o Alan Santos, ou o próprio Valber, para definir qual será a dupla dele a partir do jogo contra o Vitória, né, Pio? Exatamente. O Alan Santos, depois que deu aquela cutucada na imprensa, hein? Não, eu vou falar uma coisa para você, Lupe. Praga de imprensa vai pega bonito, cara. Eu vou falar, então tem que tomar cuidado. O nosso ouvinte Alex tá pedindo pro Guarani trazer um primeiro volante, por favor. Tá dizendo aqui. Ô, Fábio Chaib, antes da gente ir pro intervalo, a sua cidade natal, ela tá chorando desportivamente, Fábio Chaib. Meu time também. Muito triste, né, Pio? Ontem o Mogi empatou com o Independente de Limeira por 1-1 e com esse resultado não tem mais chance de classificação para a segunda fase da competição e, consequentemente, também está rebaixada para a futura 5ª divisão que vai ser criada no ano que vem. Mogi Mirim, então, de tanto sucesso com o Carrossel Caipira, com o Valber, com o Vadão, com o Rivaldo, acaba sendo rebaixado para a 5ª divisão do Campeonato Paulista, assim como também, infelizmente, para Antônio Lupe, a Inter de Bebedouro, mesmo com o atacante Christian Noto, artilheiro da competição com 9 gols, marcando muitos gols, perdeu para o América de Rio Preto, também está rebaixada para a 5ª divisão do Campeonato Paulista. Lembrando que é uma divisão que vai ser criada o ano que vem, então, a 5ª divisão. Muros pichados em Mogi Mirim. Carneficina hoje. Muros pichados em Bebedouro. Conversa com os jogadores. Ô, Julião, você sabe o que me entristece, cara? Olha só, a gente pega Fábio Chaib, torcedor do Mogi, tá sofrido. Lupe, torcedor da Inter de Bebedouro, sofrido. Eu, torcedor do Barreto, sofrido.
A gente não tá bem no futebol, né? Carlão é melhor não dizer, porque assim, o Fábio é de Mogi, o Lupe é de Ribeirão, Bebedouro mais barra Bebedouro. Meu carinho por Bebedouro só aumenta cada ano. Eu tenho essa coisa com Barretos. Como o Carlão é de Campinas, então é melhor não citar. Mas tem um amigo nosso aí, o Pio, que mora lá em Marília, né? Isso! Bora! Ele tem uma frase que acho que resume muito bem tudo isso que você tá falando. Quanta bobagem! Ótima lembrança, boa. Oferecimento Unimed Campinas. Nossa força é cuidar de você. Barbacoa, muito além da carne. Nortel Express, de profissional para profissional. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron. Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. E o futuro? Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, ZYK 570, AM 1390 kHz, Rádio CBN Campinas. CBN Esportes Campinas. JP de Moraes, bom dia, amigos da CBN. Galinha pintadinha lá no Campinas Shopping tava muito mais legal. Que coisa de louco, hein? Pio só assistiu o primeiro tempo que jogou de preto, porque de camisa amarela eu quero distância. Abraço, Nelson Vitorelli. Que mais? O motivo do afastamento da seleção brasileira é seu público principal, na minha opinião, que são os próprios jogadores que não valorizam mais uma convocação. A gente teve fracassos de 70 até 94, no entanto, todo mundo parava para assistir a amarelinha. Isso era verdade, que é essa época nossa que a gente tá dizendo aí, né? Olha o Valmerzinho. Rapidamente, Antônio Lupe, Ponte Preta, porque acho que o repórter CBN vem mais cedo. Bom, alguns assuntos que foram debatidos na reunião entre diretoria, né, membros da direção da Ponte, incluindo Marco Antônio Eberlin, o presidente do clube, e o Conselho Deliberativo. Ele confirmou que fez um acordo no valor de R$270 mil de ações que poderiam resultar no transfer ban, ou seja, Mais impossibilitando né? A Ponte Preta de contratar atletas. André Castro e Danilo Barcelos, que passaram pela Ponte Preta, se não me engano, em 2018/2019, o André Castro. O Barcelos também jogou em 2017 na Ponte Preta. Outro assunto importante que foi debatido, a possibilidade da filiação à Libra. A Libra é um dos novos projetos, né, que pode resultar aí em uma maior arrecadação dos clubes. O Conselho vai votar se adere ou não. A Ponte está esperando uma definição mais concreta dessa situação, mas se o Conselho aprovar a Ponte e adentrar a Libra, ela pode ganhar 3 milhões logo de cara e ter uma cota aí de cerca de 60 a 80 milhões por temporada. Caramba! E também foi aprovado uniforme número 3, em comemoração aos 123 anos da Ponte Preta, que será comemorado esse ano, e também em comemoração aos 75 anos da inauguração do estádio Moisés Lucarelli. Em breve nós vamos ter aí esse novo uniforme. E a gente espera que seja preto e branco, né, Antônio Lupe? Com certeza. Não, vai ser, né? A Ponte, eu acho que o último que teve... A Ponte não é muito de fazer isso. Em cores diferentes foi em 2017, né? Aquele amarelo, se não me engano. Depois ela não é muito de inventar com essa questão de cor, não, e sempre faz uniformes muito bonitos. A Libra, para quem não sabe, é uma outra liga que está sendo discutida também. Caramba, só de cara 3 milhões, Carlão, já daria para dar uma organizadinha
neném na casa. É claro que é muito prematuro, né? Essa coisa de liga. Eu gostaria que o futebol brasileiro fosse tocado por liga, independente de qual, né? Mas precisa sim ter uma organização assim como a Premier League, né? E pra Ponte, poxa, entrando dinheiro, passando o chapéu, tá feia a coisa. O lance de você conseguir evitar um outro transfer ban, principalmente agora com a abertura da janela, a gente tem que parabenizar pelo menos essa ação. Sem dúvida. Vai ser sempre assim, né, Pio? Enquanto a Ponte não tiver realmente uma vida saudável... Você vai tampando uns buracos, né? Vai, aí chora daqui, chora de lá, mas quando tem um ativo, tem que aproveitar. A Ponte teve o Alisson e não conseguiu, poderia ajudar, né, nas finanças, mas vai ser isso aí. Acho que se não houver aí uma SAF, algo nesse sentido, a Ponte vai passar por muitos problemas. De 4 a 5 jogadores devem ser contratados nessa janela de transferência da Ponte Preta. Agora, se serão reforços ou não, vamos aguardar. Show. Fábio Scheibe, Antônio Lupe, Júlio Nascimento, Carlos de Freitas. Até a tarde no Arena CBN, meus amigos. Até. Valeu. Às 4 com Eliel Almeida. Tchau. CBN Esportes Campinas.